Fracassei em tudo o que tentei na vida. Tentei alfabetizar as crianças brasileiras, não consegui. Tentei salvar os índios, não consegui. Tentei fazer uma universidade séria e fracassei. Tentei fazer o Brasil desenvolver-se autonomamente e fracassei. Mas os fracassos são minhas vitórias. Eu detestaria estar no lugar de quem me venceu. Darcy Ribeiro. Ninguém tira o trono do estudar, ninguém é o dono do que a vida dá. E nem me colocando numa jaula, porque sala de aula essa jaula vai virar. E nem me colocando numa jaula, porque sala de aula essa jaula vai... A mão que segura o chicote, ela não é invisível. E ela só vai dando tempo pra gente, pra ver como é que a gente se relaciona com essa frigideira quente. Eu tinha passado por mais de 20 anos me tratando e deixando as pessoas me tratarem como inferior e desajustada, porque eu e essas pessoas que conviveram comigo não tiveram acesso a uma discussão honesta sobre as diferenças de gênero. Que nós não estamos aqui para julgar a questão da escola, mas ao mesmo tempo de pensar que a escola é um espaço político importante do exercício da liberdade das crianças. A escola tem essa responsabilidade de ser esse espaço. Tem essa responsabilidade. Então, por isso que as universidades, os movimentos sociais, eles também têm, eles e elas, no caso, os profissionais, têm esse compromisso político também de ofertar e oportunizar a formação docente para que a gente possa pensar essas questões. E dois elementos são importantes. Pensar o que é gênero,
por mais que o ser humano é esse ser completo, mas o que é o gênero, que é essa construção social, identitária, de como é que eu me vejo masculino e feminino, muito embora existam outras possibilidades além do masculino e feminino, mas aqui, para a gente pensar na infância, essas duas possibilidades, e a questão da orientação sexual e da sexualidade, que é uma outra questão. Tá tudo junto, mas às vezes a questão, ela é como se eu tenho o pênis, eu sou masculino, necessariamente eu sou heterossexual, que há uma certa convenção compulsória em relação a isso. Muito e que bem. Necessariamente são questões que não são a mesma coisa. Tira o trono do estudar. Ninguém é o dono do que a vida dá. Ninguém tira o trono do estudar. Ninguém é o dono do que a vida dá. E nem me colocando numa jaula, porque sala de aula essa jaula vai virar. E nem me colocando numa jaula, porque sala de aula essa jaula vai virar. A vida deu muitos anos de estrutura do humano à procura do que Deus não respondeu. Deu a história, a ciência, a arquitetura, deu a arte, deu a cura e a cultura pra quem leu. Depois de tudo até chegar nesse momento, me negar conhecimento é me negar o que é meu. Não vem agora fazer furo em meu futuro, me trancar num quarto escuro e fingir que me esqueceu. Vocês vão ter que acostumar porque ninguém tira o trono do estudar. Ninguém é o dono do que a vida dá. Ninguém tira o trono do estudar. Ninguém é o dono do que a vida dá. E nem me colocando numa jaula, porque sala de aula essa jaula vai virar. E nem me colocando numa jaula, porque sala de aula essa jaula vai virar. E hoje em dia o trabalho do professor, ele não pode se resumir a entrar numa sala de aula e passar conhecimento só, porque a sociedade se transformou. O professor, ele deixa de ser aquele que detém o poder e que vai ensinar e passa a ser um mediador de conflitos, né? Ele vai provocar reação nos alunos e nessa relação ele também vai aprender. A escola tradicional, ela não enxerga o aluno como indivíduo, ela enxerga uma massa de pessoas, tanto que fica todo mundo sentado um atrás do outro, você passa o ano letivo inteirinho vendo a nuca do cara que está na sua frente. Meu Deus, por que eu tenho que ver tanta nuca assim, entendeu? Pra quê? Sem contar naquelas que colocam os mais adiantados lá na frente e os marginais irrecuperáveis lá no fundão, né? A gente não tem nada disso. A gente visa o ser humano individualizado, né? Porque cada pessoa é um universo, cada pessoa tem uma história. E a gente precisa levar em consideração a história dessa pessoa. Porque eu não posso te ensinar a partir de coisas, de elementos que você desconhece totalmente. Você só vai aprender, em primeiro lugar, se eu estabelecer uma relação afetiva com você. E sem afeto, você não consegue ensinar nada, nem ninguém. Nosso projeto não é mágico, não significa que a gente vai transformar tudo da água para o vinho de uma hora para outra, mas a gente já percebe agora diferenças importantes dos nossos alunos, não só em termos de se posicionarem na vida, de ter um discurso consciente e de ter o pertencimento, essa sensação, o sentimento de pertencimento com relação à escola. Então, é preciso assumir de fato, uma postura de educador nesse país. Então, assim, não sei se é mágico, não sei se é melhor, não sei se é pior, mas sei que nós estamos tentando. Oh.